Vamos começar então o nosso conteúdo. Nós finalizamos a parte de componentes essenciais para a eritropoiese, não finalizamos? Tem alguém aí comigo? Tá, e aí então com relação aos componentes essenciais para a eritropoiese, falando então desse processo maturativo dessas células eritrócitas, né, das hemácias, nós precisamos de alguns fatores como componentes essenciais para eu ter essa eritropoiese satisfatória. Que componentes são esses, tá? Então nós precisamos do microambiente medular íntegro. A minha medula ela precisa estar satisfatória, ela precisa estar perfeita para que eu consiga, desde lá da minha stem cell, conseguir produzir as minhas células maduras, tá? Eu preciso dos meus precursores. Então, se as minhas células precursoras não estiverem perfeitas, a minha eritropoiese ela também fica insatisfatória, tá? Esse EPO que eu coloquei aqui nada mais é do que a eritropoetina, tá? Vamos já falar sobre a eritropoetina, o principal hormônio relacionado à minha hematopoiese e o nosso foco na minha eritropoiese, tá? Preciso de ferro, porque o ferro eu preciso dele para fazer o acoplamento da membrana citoplasmática, desse eritrócito, e preciso também desse ferro para que eu consiga formar o anel tetrapirrólico, que é o anel que nós falamos relacionado às presenças das hemoglobinas associadas, fixadas a essa molécula de ferro, tá bom? Assim como eu preciso também de vitamina B12, folato, é por isso que a gente fala lá no início da gestação para aquelas mulheres, olha, introdução de B12 e folato, porque o B12 e o folato, além de estar aqui agindo na nossa medula óssea para a produção desses eritrócitos, o B12 e o folato agem também lá na formação do meu sistema nervoso. A gente lembra um pouquinho lá de morfo nervoso e cardio, né? Em que eu preciso também do quantitativo de B12 e folato para eu conseguir fechar o meu canal medular de uma forma correta, tá? E ter o meu metabolismo positivo frente à presença dessa B12, desse folato, tá bom? Assim como carboidratos, lipídios, aminoácidos e sais minerais. Deixa eu só aumentar aqui. Tá? Então, aqui eu mostro para vocês essa corrida de como é que eu tenho as minhas células progenitoras e depois eu tenho as minhas células precursoras para chegar, enfim, à minha célula madura, tá bom? Aonde que eu tenho a atuação da tal da eritropoetina, tá? A eritropoetina, ela tá atuando, gente, desde as minhas células progenitoras, tá? Então, eu preciso do quantitativo de eritropoetina desde lá das minhas células progenitoras, da minha BFUE, das minhas unidades formadoras de colônias eritrocitárias ou eritrocíticas, ok? Olha os fatores de crescimento que nós falamos na aula passada, tá? Esses fatores de crescimento, eles estão associados desde a minha célula, das minhas células pluripotentes, tá? E aí eu tenho associação, processo de diferenciação e maturação sendo desenvolvido aqui com a atuação desses fatores de crescimento e do hormônio eritropoetina. Tá? Ó, aqui então eu demonstro para vocês, acho que eu falei isso aqui na aula passada para vocês, de todo esse processo maturativo das minhas células precursoras, tá? Até a chegada das minhas células maduras, ok? Então, quando a gente pergunta para vocês quais são as células precursoras envolvidas na eritropoese, quando eu te perguntar de células precursoras na eritropoiese, eu quero falar sobre a maturação dos meus eritrócitos, tá? Especificamente. Qual é a minha primeira célula precursora? Proeritroblasto, tá? Sofre diferenciação e vai se transformar em eritroblasto basófilo, tá? Onde a coloração desse citoplasma ainda é uma coloração mais basofílica, mais escura,
tá? Adicionar um colega aqui. Deixa só eu pegar o link aqui para adicionar os outros colegas, gente. Só um minutinho, tá? Pronto, eu acho que agora deu certo, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa errada. Por enquanto, não, né? Então, deixa eu voltar. Vamos adicionar os colegas aqui pelo celular que fica mais fácil. Belezoca. Então, vamos voltar. Cadê? Então, como a gente estava falando, quando a gente fala a respeito de células precursoras, tá aqui, tá normal. Se aqui meu microfone tivesse desligado. Então, quando a gente fala de células precursoras, nós falamos desde o proeritroblasto, tá? Vocês vão visualizar em lâmina que o proeritroblasto ele é uma célula bem grande. Essa célula ela ainda é bem grande porque ela ainda está sofrendo o processo de diferenciação. Característica do proeritroblasto é esse aumento tanto de núcleo quanto de citoplasma. A coloração dele é base basofílica. O núcleo dele, você visualiza ele como se tivesse bem craquelado, como se fosse uma montagem de quebra-cabeça, né? Você monta o quebra-cabeça, você consegue visualizar aquele quebra-cabeça, porém você ainda enxerga as estriações de uma peça a outra, tá? Então são as características tanto do proeritroblasto quanto do eritroblasto basófilo, tá? Característica principal do eritroblasto basófilo também é essa coloração ainda bem basofílica desse citoplasma. Você tem uma visualização de macronucléolos, tá? E aí pelo menos 2 macronucléolos você visualiza, tá? Nessas células. Posterior a isso, continuando esse processo maturativo, nós temos o primeiro eritroblasto policromático. Cadê Jesus? Quero adicionar o povo.
Nós temos o eritroblasto policromático. Característica principal desse policromático, a coloração do citoplasma dele já vai começando a ser modificada, porque a partir daqui que eu tenho atuação já direta da eritropoetina, eu já consigo começar a fazer o acoplamento dessas hemoglobinas naquele eritrócito, tá? Com a presença da hemoglobina, nós vamos tendo uma modificação na cor desse citoplasma, tá? Então, ele já fica mais levemente voltado para o tomzinho laranja, tá? Principal característica dele é você visualizar o núcleo centralizado, tá? Que eu vou mostrar na próxima imagem para vocês. Eritroblasto ortocromático, essa coloração já é bem mais visível, já para o tom da hemoglobina, que já está atuando mais diretamente aqui, e a característica dele é você visualizar o núcleo dele já quase saindo na periferia desse citoplasma. Posterior a isso, finalizando essa retirada desse núcleo, desse citoplasma, ainda infelizmente ficando um pouquinho dos restos desse núcleo, ou os grânulos de RNA, nós temos o reticulócito, tá? Que vai ser, acho que o tema se não for o tema da nossa primeira aula, será o da nossa segunda aula prática. Tá? E os eritrócitos maduros. Os eritrócitos maduros, a gente não tem mais na sua conformação do citoplasma esse núcleo. Os anéis tetrapirrólicos associados a essa hemoglobina, né, na verdade, hemoglobina associada ao ferro na formação desse anel tetrapirrólico, já aconteceu. A partir daqui é que eu consigo ter uma satisfatoriedade no objetivo principal na minha eritropoiese, que é o quê? Produzir os eritrócitos para transportar oxigênio. Então, se perguntam para vocês, qual que é a função dos eritrócitos? É carregar oxigênio, tá bom? Transportar oxigênio para dentro do teu organismo, tá? Veja, Maria, toda hora. Falei para vocês a respeito dessa imagem, só me recordem rapidão. Tem alguém aí comigo? Não falei, vou dar uma... A gente falou desse slide aí, aula passada? Falamos, a senhora falou rapidamente dele. Ah, então vamos falar de novo, né? Para ficar melhor? Melhor. Beleza. Ó, aqui eu mostro para vocês as imagens que eu trouxe o desenho aqui para mostrar, mas eu acho mais legal a gente colocar a imagem mesmo de microscópio, de lâmina, tá? Com relação ao tamanho, tanto do citoplasma quanto do núcleo, e o tempo de vida dessa célula lá na medula óssea, tá? Então, quando a gente fala de produção dessas células, a gente está falando exclusivamente da medula, tá? Essa célula é produzida, é maturada ou madurada, né? Amadurecida na medula e posteriormente é que ela cai na corrente sanguínea já madura. Gente, porque agora que os colegas estão conseguindo entrar, né? Que vocês estavam mandei o link errado para vocês, me perdoem. É porque o AVA estava instável agora de manhã. Então, a primeira célula precursora que a gente vai avaliar aqui é o proeritroblasto. O que nós precisamos ver dentro dessa célula, gente? Observar essa célula por completo, visualizar o volume dessa célula, o tamanho dessa célula, a picnose desse núcleo, tá? Se você ainda visualiza ou não nucléolos dentro desse núcleo, se você ainda visualiza ribossomos e mitocôndrias, até posterior expulsão desse núcleo, tá? Então, a gente fala desde um proeritroblasto até o eritrócito maduro, tá? Proeritroblasto, ele tem um tempo de meia-vida nessa medula óssea que gira em torno de mais ou menos 20 horas. Então, sua produção ela é bem mais acelerada, tá? Por quê? Porque o meu objetivo final é expulsar esse núcleo, fazer o processo de diferenciação celular até produzir os meus eritrócitos, tá? Então, ó,
Proeritroblasto, eu tenho um citoplasma já bem abundante, um tamanho celular bem volumoso, tá? Um núcleo bem abundante quando comparado ao tamanho desse citoplasma. Ó, como eu falei para vocês que parece um quebra-cabeça, ó. Ele fica todo craqueladinho. É uma característica muito grande relacionada ao núcleo desse proeritroblasto, tá? Visualização aqui, ó, nucleolo. Bem aqui, ó, eu tenho um nucleolo bem bonito sendo visualizado aqui, tá? Isso aí quer dizer o quê, professor? É alguma patologia? Não. Só quer te dizer que essa célula está em intenso processo de diferenciação. Quando a célula está tendo muita diferenciação, gente, os nucleolos, eles começam a ser visualizados por conta dessa diferenciação celular. É muito trabalho para ele, então ele acaba sendo muito mais visível, mais exposto quando a gente faz o esfregaço sanguíneo, tá? Próxima célula, eritroblasto basófilo. Quando eu faço a comparação ao proeritroblasto, nós temos uma pequena diferenciação comparada principalmente ao tamanho dessa célula, tá? Tempo de meia-vida na medula gira em torno de mais ou menos 20 horas, tá? Quantitativo de hemoglobina aqui, ele já começa a ter, ou seja, já tem presença da hemoglobina nessa célula, mas em um grau pouco considerável, tá? Visualizando o núcleo, nós temos uma diminuição desse núcleo, tá? Comparado ao proeritroblasto. Esse citoplasma, ele ainda continua num tom mais basofílico, por conta da quantidade de hemoglobina que ainda é pequena, tá? Próxima célula, tá? Jogando ali a eritropoetina nessas células precursoras, para quê? Para ativar a produção desse meu eritrócito, ajudar ali a presença, o acoplamento dessas hemoglobinas. Nós temos o eritroblasto policromático, tá? Ó, aqui eu já consigo mostrar melhor para vocês a centralização desse núcleo, tá? Profa, por que a senhora está falando tanto de centralização? Que quando a gente fala de mitose, meiose, vocês se lembram lá, acho que biologia celular, molecular, genética, não sei onde foi que vocês viram isso, relacionado a essa diferenciação, quanto mais centralizado esse núcleo estiver, melhor o seu processo de diferenciação, tá? Então, uma das características do eritroblasto policromático é essa centralização nuclear, tá? O que isso significa dizer? Que ele ainda está sofrendo o processo de maturação, de diferenciação celular, tá? O núcleo dessa célula já é bem menor, tá? O citoplasma dele, eu já tenho um acoplamento de hemoglobina um pouco mais considerável, ok? Tempo de meia-vida, mais ou menos 25 horas. Eritroblasto ortocromático já é o eritroblasto mais comum da gente visualizar no esfregaço sanguíneo, tá? De sangue venoso. Visualizando, então, esse núcleo já tendo processo de expulsão desse citoplasma, tá? Então, aonde que a gente vê, aonde nós visualizamos a presença desse núcleo? Esse núcleo, então, ele vai se encontrar basicamente na periferia da célula, tá? Dependendo da célula e da forma como a gente visualiza, eu tenho o núcleo aqui e eu tenho o citoplasma aqui e esse núcleo ele já começa a estar mesmo já quase fora da célula, tá? Ainda visualizou o núcleo, mesmo que seja só um pedacinho seguro ao citoplasma, aquilo ali ainda é um eritroblasto ortocromático, tá? Então, tá tendo a expulsão do núcleo ainda, tá? Tempo de meia-vida desse eritroblasto ortocromático gira em torno de mais ou menos 30 horas, ok? E aí, esse núcleo conseguiu ser expulso, está conseguindo ser fragmentado, né? Então, aqui a gente mostra ó, a expulsão desse núcleo. Nós temos o reticulócito, tá? Nessa expulsão, fragmentação, posterior fragmentação desse núcleo, ainda fica nesse citoplasma alguns restos de RNA, tá? Que nós chamamos, então, de grânulos de RNA, ok? Por conta da presença desses grânulos de RNA, esse reticulócito, ele ainda não consegue fazer
a função de carrear oxigênio, tá? Eu já tenho um quantitativo de hemoglobinas ali, tá? Porém, esse anel tetrapirrólico ainda não foi fechado, então eu não consigo fazer o acoplamento do oxigênio, tá? Então, o reticulócito, ele é quase maduro, tá? Mas ainda não tem a função do eritrócito, tá? Que é carrear o oxigênio. Tempo de meia-vida do reticulócito, mais ou menos 3 dias, ok? Posterior a isso, a expulsão total desses grânulos de RNA, nós temos os eritrócitos, tá? Que já são as células maduras, onde eu já tenho todo o meu acoplamento de hemoglobina bem fechadinho, bem delimitado, e a partir daí eu consigo carrear esse oxigênio, tá? Tempo de meia-vida dessa hemácia já gira em torno de 120 dias, ok? Essa produção, ela é toda feita na medula óssea, tá? A partir da produção dessa célula madura, ela corre e cai e acaba caindo na corrente sanguínea. A partir daí é que a gente conta esse tempo de meia-vida dessas hemácias, ok? Queria mostrar para vocês esse quadrinho bem aqui que está envolvido com a concentração e a maturação celular. E olha que coisa interessante. A hemoglobina, ela corre contrário ao quantitativo de RNA presente naquela célula, tá? Então, aqui eu tenho um intenso processo de diferenciação, né? Então, eu ainda tenho um quantitativo muito grande de RNA. O que acontece no decorrer do processo maturativo? Esses grânulos de RNA vão diminuindo, tá? Em contrapartida, a concentração de hemoglobina vai aumentando, tá? Então, a gente faz essa relação. RNA é inversamente proporcional ao quantitativo de hemoglobina, ok? Mostrando aqui para vocês mais bonitinho ainda, tá? Essa minha eritropoiese, eu vou mostrar para vocês os precursores de cada célula madura, tá bom? Então, a gente tem aqui diferenciação, ó, a medula óssea, o que está acontecendo na medula óssea e o que está acontecendo, o que pode vir a acontecer com ainda normalidade, a presença no sangue periférico, tá? Então, relacionado à eritropoiese, nós temos o precursor eritrocítico, tá? Ou megacariocítico. Nós temos esse precursor eritrocítico, de fato, que vai produzir as minhas hemácias, tá? Então, aqui nós temos as células progenitoras, posterior às células precursoras, para me originar as minhas hemácias maduras. Então, isso aqui é o contexto da minha eritropoiese, tá? Falando já, discriminando cada tipo celular até a chegada da minha célula madura. Então, nós temos o proeritroblasto, ó. Depois, eritroblasto basófilo, que aí eu já começo a ter a diminuição desse núcleo. Eritroblasto policromático, já conseguindo visualizar um quantitativo maior nesse citoplasma. E a centralização, tá? Essa imagenzinha nem ficou tão centralizadinha, mas pela coloração e pelo tamanho desse núcleo, você consegue dizer, caracterizar ele como um policromático, tá? Eritroblasto ortocromático, já estou tendo a perda progressiva do quantitativo de RNA, esse núcleo já começando a ser expulso desse citoplasma. Posterior, eu tenho o reticulócito, visualizando nele os grânulos de RNA, tá? E as hemácias maduras, tá? Bom, para que eu tenha uma eritropoiese satisfatória, então nós falamos lá no começo da regulação na hematopoiese, né? Falando agora sobre a eritropoiese, eu preciso ter um balanço. Mas um balanço de quê? Entre a produção e a destruição desses meus eritrócitos. O que vai acontecendo? Quando essas células vão chegando ali lá nos seus 115, 118, 120 dias, elas já são consideradas células senis, tá? A partir daí, essas células elas já não conseguem mais ter a sua principal função, que é carregar o oxigênio, tá? Então, o que eu preciso fazer com essas células? Eu preciso destruí-las. Eu quero ficar com célula que não me dá função de nada, que não tem função de nada?
né? Não. Então, meu organismo entende que essa célula é velha, então eu preciso destruí-la. Só que para eu destruí-la, eu preciso produzir novas células. Então, eu preciso de um balanço entre a produção e a destruição desses meus eritrócitos, tá? Por que eu não posso ficar com muito eritrócito na minha corrente sanguínea, tá? Porque pode vir a levar uma viscosidade que a gente chama de indesejável, tá? Eu não quero esse quantitativo de eritrócitos tão alto, porque eu posso vir a formar trombos e esse não é meu objetivo, tá? Eu preciso do meu sangue limpo, líquido, levemente viscoso, para continuar o seu fluxo dentro desse capilar, tá? Porém, quando a gente fala desse contrabalanço entre a produção e a destruição, ela é diretamente relacionada à presença de hormônios, tá? Quando eu falo desses hormônios, eu falo diretamente da eritropoetina e nós vamos falar também de um segundo hormônio chamado testosterona, tá? A testosterona, ela age diretamente associada à eritropoetina, tá bom? O que mais que eu preciso? De alguns suprimentos, como ferro, e aí quando nós falamos de ferro, a gente fala de membrana eritrocitária e de acoplamento de hemoglobina, aminoácidos e vitamina B, ok? Falamos para vocês da nossa avaliação continuada, correto? Expliquei para vocês que o prazo Dani, eu não olhei de novo, ou foi dia 7 ou foi dia 8 que eu coloquei, mas visualizem lá no portal. Eu sei que vocês já encaminharam, se não foi todos, foram quase todos, que me encaminharam por e-mail. Porém, eu preciso ficar com ele guardadinho lá no portal. Então, o mesmo trabalhinho que vocês mandaram lá por e-mail para mim, vocês só vão adicionar esse PDF lá no AVA, tá bom? Poxa, prof, eu já mandei, é tão chato. Eu sei, eu peço até desculpa para vocês com relação a isso, tá? Mas é porque semana passada o nosso portal ainda estava instável, então eu não tinha como associar lá, tá bom? Então, as duas modificações que eu fiz para essa semana foram: coloquei o grupo do WhatsApp, tá? Que eu disse que eu não ia fazer, mas aí eu fiz, porque fica melhor para a gente ter uma conversa, tá? Depois eu abro o grupo, inclusive, e a atividade que vai ficar lá no portal, tá? Gente, eu queria só lembrá-los de uma coisa com relação à nossa atividade, ó. Eu pedi aqui, ó, desenhos sobre os tipos celulares abordados na aula, tá? E a função de cada célula. Eu dei uma pinceladinha, uma olhadinha em alguns trabalhos, lindos por sinal, tá? Mas só desenhou e escreveu o nome da célula. Não colocou a função dela, tá? Então, se você não colocar, se você não cumprir os 2 tópicos, você não tem a nota máxima. Então, tá valendo 400 pontos. Se tu desenhar e não colocar a função, só tem metade dos pontos, tá bom? Então, visualizem lá, já tô dando essa diquinha para vocês, tá? Observem, eu pedi o desenho e que você me explique a função de cada célula, tá? Então, se eu coloquei o eritrócito, qual é a principal função do eritrócito? Esse. A gente falou, deu aquela pincelada sobre os leucócitos, que era para a gente entrar na aula de hoje, tá? Leucócito e linfócito, qual é a função do linfócito? Pesquisa. Eosinófilo, pesquisa. E assim vai, tá bom? Então, eu quero função do eritrócito, função dos 5 tipos de leucócitos e função das plaquetas, tá bom? Coloquem lá. Com a aula de hoje já dá para vocês terem mais base e aí fechem o trabalhinho para tirar a nota máxima, tá bom? Então, bora continuar. Agora, a gente precisa falar dessa regulação da eritropoiese, tá? Quando eu falo dessa regulação da eritropoiese, meu principal fator para que eu venha a ter uma eritropoiese satisfatória, uma eritropoiese ideal, para que eu venha a ter uma eritropoiese ideal, é a presença de hormônio. Que hormônio é esse? Eritropoiese é o hormônio chamado eritropoetina, tá? Essa eritropoetina é o principal hormônio relacionado às minhas células precursoras para posterior originar as minhas células maduras, tá? A eritropoetina, o que ela faz?
ela estimula lá na minha progenitora. Então, estimula as unidades formadoras de colônia eritrocitária, tá? E também na megacariócita, tá? Nas BF-Ués e nas CF-Ués, tá? Então, a eritropoetina estimula a produção das minhas células precursoras. Aonde ela age? Nas minhas células progenitoras. Que células são essas? BF-Ue e CF-Ue, ok? Associada à eritropoetina, nós também temos um segundo hormônio, chamado testosterona, tá? Nos homens, nós temos um quantitativo bem maior de testosterona, nas mulheres, ínfimo. Mas essa quantidade pequenininha nas mulheres já é suficiente para que a gente tenha uma eritropoiese ideal, tá? Então, eu não preciso adicionar a testosterona em mim para que eu venha a ter uma eritropoiese ideal, tá? Aonde age a testosterona? Ela age de duas formas, tá? Ela estimula a produção da eritropoetina. Vocês vão olhar lá onde é que a gente produz já nos próximos slides. Aonde é que eu produzo a eritropoetina, tá? Então, ela estimula a produção da eritropoetina e potencializa o efeito dessa eritropoetina, tá bom? Então, a testosterona, ela é um hormônio secundário, tá? Eu tenho a eritropoetina aqui, porém, para que essa minha eritropoetina ela seja eficaz, de fato, eu preciso da testosterona. Como é que eu acho essa testosterona? Ela estimula a produção da eritropoetina e potencializa o efeito da eritropoetina, tá bom? Então, se eu não tiver esse quantitativo de testosterona, eu até produzo a eritropoetina, mas não no quantitativo suficiente para que eu tenha uma eritropoese ideal, tá bom? O que mais que eu preciso? B12, folato e ferro, tá? Por que eu vou precisar disso aí? Membrana citoplasmática e acoplamento do anel tetrapirrólico, tá bom? Então, quando a gente fala da regulação da eritropoiese, eu tenho 3 fatores. Eritropoetina, que vai agir nas minhas células progenitoras para produzir as minhas células precursoras. Testosterona, que age em cima da eritropoetina, e os fatores nutricionais, ok? Ó, regulação dessa, continuando essa regulação da eritropoiese, então, tá? Vamos lembrar um pouquinho dos feedbacks que nós falamos semestre passado com vocês, tá? Como é que funciona a produção dessa eritropoetina, tá? Então, a eritropoetina, ela é produzida nos rins e no fígado. Como é que acontece? Eu faço esse mecanismo através de feedback negativo. Como é que isso acontece? Na minha corrente sanguínea, eu começo a ter a diminuição da concentração de hemoglobina dentro dessas hemácias. Se eu tenho diminuição no quantitativo de hemoglobina, o que vai acontecer com o meu organismo? Ele vai entrar em hipóxia. Por que meu organismo entra em hipóxia? Porque eu não tenho mais hemoglobina suficiente para carregar esse oxigênio, tá? Então, se eu não tenho hemoglobina, vai ter o quê? Uma diminuição na carga de oxigênio corporal. Isso é o quê? Isso é chamado de quê? Hipóxia, tá? Essa hipóxia, então, vai agir principalmente lá nos rins, tá? Esse quadro de hipóxia renal é um sinalizador para que os meus rins, tá? E o meu fígado comece a produzir, a secretar essa eritropoetina, correto? Essa eritropoetina, então, vai agir diretamente na produção medular dos eritrócitos e posterior maturação dos eritrócitos e o aumento novamente da eritropoetina, da hemoglobina. Então, vamos lá. Como é que acontece essa estimulação na produção da eritropoetina, tá? Para que eu tenha a estimulação dessa eritropoetina, o meu corpo, ele precisa entrar em hipóxia, tá? Gente, não é uma hipóxia ao ponto de
de levar à falência dos órgãos. Calma, é uma hipóxia discreta apenas como sinalizador para que os meus rins e meu fígado comecem a produzir essa eritropoetina. Então, como é que inicia esse processo? O meu organismo entra em queda de hemoglobina. Por quê? Porque aquelas hemácias que eram senis já não conseguem mais carrear o oxigênio, tá? Então, hemácia senil leva a uma diminuição na hemoglobina, que consequentemente me leva a uma hipóxia. Esse quadro de hipóxia, então, estimula com que os meus rins e o meu fígado comecem a produzir a eritropoetina. Aonde que essa eritropoetina vai agir? Lá na minha medula. Para quê? Para estimular as minhas células progenitoras a produzirem eritrócitos, ok? Esse eritrócito tem um tempo para ser produzido, desde a diminuição da hemoglobina até a chegada desse eritrócito maduro. Ele gira em torno dessa produção entre 3 a 4 dias, tá? Então, só fechando, só adicionar aqui o colega que acabou de entrar. Aqui. Pronto. Então, falando da regulação da eritropoiese, eu trabalho por feedback negativo. Como é que isso acontece? Meu organismo entra em diminuição de hemoglobina. Com essa diminuição da hemoglobina, eu tenho diminuição de oxigênio, ou seja, um quadro de hipóxia. Essa hipóxia, essa diminuição de oxigênio, me leva aos meus rins e meu fígado serem estimulados para a produção da eritropoetina, o hormônio que é responsável pela eritropoiese. Aonde que essa eritropoetina vai agir? Na medula. Para quê? Para estimular, as minhas células progenitoras a produzirem minhas células precursoras e, posteriormente, as minhas células maduras. Tá? Quanto tempo eu levo para a estimulação dos meus rins na produção dessa eritropoetina até a minha célula madura? Então, gira em torno de 3 a 4 dias, ok? Essa, então, é a regulação da eritropoiese por feedback negativo. Meu organismo entrou em diminuição no quantitativo de hemoglobina. A partir daí, eu preciso estimular outros fatores, que nesse caso é o hormônio, a produzir mais hemoglobina, mais hemácia. Beleza aqui? Aqui eu mostro para vocês, tá? Só como é que essa eritropoetina age, tá? Então, aqui eu tenho o rim, tá? Essa diminuição de oxigênio é o sensor, né? A estimulação para a produção da minha eritropoetina, tá? A eritropoetina vai agir, ó, nas minhas células progenitoras para produzir as minhas células precursoras e posterior a minhas células maduras, ok? Essas minhas células maduras senis, que começam a perder, então, esse quantitativo de hemoglobina. Se eu tenho a diminuição na hemoglobina, é mais uma vez um quadro de hipóxia para sinalizar para os meus rins que eu preciso produzir novamente eritropoetina, tá? Então, isso aqui é um ciclo, gente, tá? Diminuição de oxigênio, sinalizador nesse rim para produzir eritropoetina, vai agir nas minhas células progenitoras para produzir as minhas células precursoras, posterior célula madura, tá? A perda dessas células senis, a perda da hemoglobina nessas células, consequentemente me leva a um quadro de hipóxia para que os meus rins novamente comecem a produção hormonal da eritropoetina, tá bom?
E quem é essa tal dessa eritropoetina? Então, ele é um hormônio glicoproteico, tá? Produzido diretamente nos meus rins e no meu fígado. Sendo que 90% desse percentual está relacionado aos rins, tá? Então, ele é o principal regulador da produção de eritrócitos, estimula a produção e o amadurecimento dessas células indiferenciadas e estimula a síntese de hemoglobina. Tudo isso que a gente falou agora para vocês nas imagens, tá? Controle hormonal dessa eritropoese, então, é relacionado a essa eritropoetina. Então, a eritropoetina é liberada pelos rins e pelo fígado em resposta ao que está acontecendo no meu organismo? Hipóxia, por diminuição dos eritrócitos, tá? Diminuição do oxigênio disponível, então eu preciso carregar mais eritropoetina para eu melhorar, para eu sair desse quadro de hipóxia, tá? E o aumento na demanda tecidual por oxigênio, tá? Exemplo aqui no aumento da demanda tecidual. Quando tá, eu falar paciente, uma pessoa, um atleta, tá? Naquele ato da corrida dele, para que ele venha ter todo aquele processo de estimulação muscular para a liberação de energia, né? Ele precisa de oxigênio. Então, esse atleta, no ato da sua corrida, a carga de oxigênio dele é absurda. Para ele conseguir o processo dele de metabolização e respiração em si, ele precisa de muito oxigênio. O que essa falta de oxigênio no tecido faz? Estimula a eritropoetina a produzir mais hemácia e carregar mais oxigênio. Tá bom? O aumento dessa eritropoiese em decorrência da eritropoetina faz o quê? Aumenta o quê? O RBC no sangue circulante, tá? Os eritrócitos no sangue circulante e a capacidade de transporte de oxigênio. Ou seja, tira o paciente, tira aquela pessoa do quadro de hipóxia. Ok? Quais são as funções da eritropoetina, então? Aumentar o número de mitoses dessas células indiferenciadas na medula, lá nas minhas células progenitoras. 2, aumentar o amadurecimento dessas células indiferenciadas, tá? 3, diminui o tempo de amadurecimento dos eritroblastos na medula, tá? Se eu quero aumento o processo de diferenciação, né? Eu diminuo o tempo de amadurecimento. Então, eu acelero esse processo de amadurecimento, ok? E aumento a síntese de hemoglobina. Falamos da produção desses eritrócitos, correto? Vamos agora explicar um pouquinho como é que acontece esse processo de destruição desses eritrócitos. Tá? Então, como a gente falou ainda agora para vocês, o tempo de meia-vida desses eritrócitos gira em torno de 120 dias, tá? Esses eritrócitos velhos, então, eles vão se tornando a sua membrana fica muito mais rígida, muito mais dura, tá? Consequentemente, ela fica mais frágil, ela não consegue mais ter todo o processozinho de invaginação para poder passar naqueles capilares, tá? Ou seja, ele perde a sua elasticidade e a hemoglobina de dentro dela começa a se degenerar, tá? Se eu não tenho mais hemoglobina, para que me serve aquela hemácia? Para nada, tá? Só para ocupar espaço, e é isso que a gente não quer, tá? Levando, então, ao comprometimento desses pequenos vasos, né? Esses eritrócitos em degeneração, eles serão posteriormente fragmentados por macrófagos lá no baço, tá? E o anel M e a globina serão separados e o ferro vai voltar a ser utilizado lá na medula, tá? Então, assim, quando acontece a perda... Acho que a Dani tá com problema na internet. Quando acontece a perda desse eritrócito, quando esse eritrócito ele vai ficando senil, velho, tudo dele a gente aproveita, tá? O que não aproveita é excretado, tá? Mas é a porção bem pequena. Então, o ferro a gente reutiliza, a globina a gente utiliza, o anel M a gente reutiliza. Tudo isso para formar novos eritrócitos, tá bom? Como é que acontece, então, essa destruição?
tá? Vai acontecer lá no baço. O baço é o órgão responsável pela destruição. Vocês lembram que a gente falou lá na primeira aula que o baço, ainda no embrião, na fase embrionária, o baço era responsável pela produção dos eritrócitos? A partir de agora, ele é responsável na vida adulta, né, pós-nascimento, pós-termo. Esse baço ele já perde essa função de produção e aqui ele agora tem a função de destruição desses eritrócitos senins, tá? Então, como é que funciona? Macrófagos presentes nesse baço, tá? Começam a digerir a membrana citoplasmática dessa célula, tá? Então, eu destruo a membrana, eu começo a liberar o anel M, tá? Que estava ali acoplado dentro daquele eritrócito, tá? Eu faço o quê? Pego esse anel M e separa o grupo M da hemoglobina, tá? Então, libero a hemoglobina a partir daí. O que acontece? Eu promovo hidrólise dessa globina, tá? Liberando posteriormente aminoácidos, tá? O ferro que estava acoplado a esse anel M, ele é retirado e ele vai voltar para a medula para produzir novas células, tá? Esse grupo M que ficou aqui, ó, será quebrado, transformado em biliverdina, tá? Posterior, no fígado, ele é transformado em bilirrubina indireta e será excretado, tá? Então, a única coisa que a gente não utiliza é o anel M, que será excretado, tá? E transformado em bilirrubina indireta e posterior excretado, tá? Deixa eu mostrar bem aqui para vocês, ó, como é que funciona essa destruição dos eritrócitos, tá? Então, eu tenho aqui, ó, um macrófago, ok? Que faz a destruição desse eritrócito. Como? Primeira coisa que ele faz... A primeira coisa que ele faz é quebrar essa membrana citoplasmática do eritrócito. Quebrei essa membrana citoplasmática, tenho ali a globina, o ferro e o anel M, que foi transformado em protoporfirina, tá? Eu quebrei esse anel, tá? Tirei a parte globina dele, o ferro e a protoporfirina, tá? Essa globina, ela é quebrada e eu tenho a produção de aminoácidos. Esses aminoácidos, vão atingir diretamente no nosso metabolismo, ok? Esse ferro que foi originado, eu vou excretar esse ferro? Não, ferro é vida. Eu guardo esse ferrinho, ele vai se ligar à transferrina, tá? Que é a forma como eu consigo carrear esse ferro. Essa transferrina vai agir diretamente lá na medula, apresentando esse ferro para a medula capta esse ferro e consegue utilizar esse mesmo ferro na produção de outras hemácias, tá? É esse anel da protoporfirina, vai ser quebrado e vai me originar a bilirrubina. Essa bilirrubina vai agir no fígado, ser metabolizada no fígado, e ela vai ser excretada de duas formas, pelas fezes e pela urina, tá? Quando é que a gente sabe que esse paciente está tendo, vamos falar mais aulas mais lá na frente, mas já adiantando, como é que a gente sabe que esse paciente está tendo um grau de hemólise considerável? Ele não está sangrando aqui visualmente, mas como é que eu sei que esse paciente pode estar tendo hemólise intracorpórea, né? Como é que a gente consegue observar? Através de dosagem de bilirrubina, tanto na urina quanto nas fezes, tá? A partir daí é que você consegue perceber que o paciente está tendo um grau de hemólise, tá? Por quê? Porque a bilirrubina dele vai dar bem alta, tá? Só que como é que a gente faz a excreção dessa bilirrubina? Nas fezes, cadê minha seta? Seta, tá aqui. No intestino, essa bilirrubina, ela é transformada em estercobilinogênio, tá?
Então, eu doseio a bilirrubina através do estercobilinogênio. E como é que eu doseio a bilirrubina na urina? Através do urobilinogênio, tá? Então, o urobilinogênio é a forma como essa bilirrubina foi excretada na urina. E a forma como essa bilirrubina foi excretada através das fezes é chamada de estercobilinogênio, bom? Quando a gente fala a respeito da membrana eritrocitária, tá? Essa membrana eritrocitária ela é determinada através do equilíbrio osmótico, tá? Equilíbrio osmótico celular através da bomba de sódio e potássio. Então, eu consigo ter o equilíbrio dessa membrana eritrocitária ou citoplasmática, tá? Para que eu tenha a manutenção desse volume celular e eu não venha a perder líquidos de dentro dessa célula, tá? Essa membrana eritrocitária ela está extremamente relacionada à força e plasticidade a essa célula, tá? Então, eu consigo ter as invaginações da hemácia através dessa membrana eritrocitária que é extremamente flexível e consegue passar em todos os capilares, tá bom? É através dessas membranas eritrocitárias que nós temos as trocas gasosas e as reações químicas, tá? Acoplamento do oxigênio nessa hemácia, apresentando esse oxigênio para o tecido, consequentemente, tirando do tecido o gás carbônico, apresentando esse gás carbônico agora na hemácia, posterior eliminação do gás carbônico através da nossa respiração. Finalizando essa parte, que a gente ainda vai falar um pouquinho sobre leucócitos, então nós temos que a composição do sangue, ela é composta por quê? Hemácias, leucócitos, plaquetas e plasma, parte líquida, onde a gente tem ali os nutrientes, os fatores relacionados à coagulação, todos eles estão no plasma, tá? O que é a hematopoiese? É a produção de todos os meus elementos figurados. A eritropoiese é a produção das hemácias, dos eritrócitos. Plaquetopoiese, produção das plaquetas, e assim vai, tá bom? O período da hematopoiese nós dividimos em dois, período embrionário e período pós-termo. Período embrionário, a gente tinha quais os órgãos atuando ali, desde o saco vitelino até já a minha medula. No período pós-embrionário, a medula óssea tem essa atuação, aonde é que eu encontro medula óssea? Nos ossos hemoformadores e na linfa. E a linfa também, na verdade, é responsável pela minha hematopoiese, tá? Os constituintes medulares, tá? Para que eu tenha uma hematopoiese favorável, eu preciso da minha célula totipotente, da stem cell, tá? Para posterior chegar na produção das minhas células maduras, e preciso do microambiente ideal, um microambiente íntegro, favorável a essa minha hematopoiese. As células tronco pluripotentes possuem duas características importantes, tá? Pode trocar esse pluripotente aqui também, gente, por totipotente, tá? É a mesma coisa. Qual que é a principal característica dela? Essa célula ela tem capacidade de autorregeneração, tá? Ou seja, a manutenção do seu próprio número de stem cells, tá? Multipotencialidade, porque ela é capaz de se produzir em todas as células, tá? Em todas as linhagens celulares, ok? Quais são os meus órgãos hematopoéticos? Medula óssea, linfonodo, baço e fígado, tá? E a minha medula óssea vermelha, ela é rica em eritrócitos em diversos estágios de maturação. Quem é que consegue carregar oxigênio de fato? Eritrócito maduro, bom? A eritrocinética é o quê? A velocidade da produção desses eritrócitos, tá? Lembra que eu quero produzir esses eritrócitos aí de mais ou menos 3 a 4 dias, tá? Então, eu preciso ser rápida na produção desses eritrócitos para que eles venham a ficar bastante tempo ali na corrente sanguínea e posterior ser destruído, tá? Então, a produção, a velocidade na produção desses eritrócitos é regulado por quê? Por grau de hipóxia no teu organismo, a presença de eritropoetina, quanto mais eritropoetina, mais eu consigo produzir eritrócitos, testosterona
que estimula a eritropoetina, tá? E os fatores nutricionais, tá? Falando sobre eritrócito, sobrevida de mais ou menos 120 dias. Posterior a isso, são destruídos pelos macrófagos, que estão aonde? No baço, tá? Quais são os hemocomponentes, que são reutilizados? A hemoglobina, tá? Eu quebro o anel de hemoglobina e tenho a produção de aminoácidos que vão ser reutilizados no meu metabolismo. O ferro, acoplado à transferrina, que é que faz a transferência, na verdade, desse ferro até a medula, tá? Para produzir novos eritrócitos, novas hemácias. E o anel protoporfirina é excretado, tá? Pelas fezes e pela urina. Minha membrana eritrocitária tem a capacidade de transporte e passagem dos nutrientes, tá? E o metabolismo eritrocitário envolve a produção e a liberação de oxigênio, ok? Mostro aqui para vocês um pouquinho sobre a morfologia desses nossos eritrócitos, tá? Então, está relacionado ao tamanho e à cor. Isso aqui vai ser o tema da nossa quarta aula, tá? Na semana de 14 de setembro a 18. 14, 15, 16. Não, 17. A gente vai falar um pouquinho mais sobre morfologia eritrocitária, tá? Mas, já dando essa pincelada para vocês, quando a gente olha o eritrócito, eu tenho que avaliar duas coisas. O tamanho dele e a cor dele. Quando a gente fala a respeito do tamanho, nós falamos de anisocitose, normocitose, macrocitose e microcitose, tá? Profa, mas como é que eu vou saber se esses eritrócitos eles são normais, tá? A anisocitose é a diferença de tamanhos. Então, na lâmina do paciente, diferença de tamanho ou variação no tamanho desses eritrócitos, tá? Então, na lâmina desse paciente, você vai olhar hemácias muito pequenas e hemácias muito grandes, no mesmo paciente, tá? Então, isso aí nós temos um grau de anisocitose, de variação no tamanho dos eritrócitos, ok? Aí, vamos lá. Como é que eu vou saber se essas hemácias possuem um tamanho normal? Você vai pegar um linfócito e comparar o tamanho do linfócito a os das hemácias, tá? Então, vamos lá mais uma vez. Como é que eu sei que as minhas hemácias estão em tamanho normal? O tamanho delas vai ser comparado ao tamanho dos meus linfócitos, ó. Então, eles estão relativamente semelhantes com relação ao tamanho, tá? Então, se eu olho um linfócito, olho minhas hemácias, então esse paciente aqui, ele está normocítico, ok? Quando é que eu sei que esse paciente está tendo um grau de macrocitose? É quando essas hemácias dele são maiores do que o tamanho do linfócito, tá? E quando é que eu sei que o paciente está tendo um grau de microcitose? É quando as hemácias são menores do que o tamanho do linfócito, tá? Então, a gente faz sempre essa comparação para saber o tamanho do eritrócito. Eu comparo ele ao de um linfócito normal, tá? Normocítico, tamanho semelhante ao do linfócito. Macrocítico, hemácia maior do que o linfócito. Microcítico, hemácia menor do que o linfócito, tá? A anisocitose é o grau de variação no tamanho desses eritrócitos, ok? Vamos para a cor, tá? Então, a gente visualiza o tamanho e visualizamos a cor. O que dá cor às hemácias? A hemoglobina, tá? Então, a gente vai visualizar a partir daí quanto de hemoglobina qualitativamente, tá? Quanto de hemoglobina que esse paciente tem nessas hemácias, tá? Então, a gente divide em 3 graus: normocromia, hipocromia e hipercromia. Normocromia, quando você vai visualizar essas lâminas no esfregaço, a tendência
é você visualizar esse anel transparente bem no meio, tá? Mas o que é isso, prof? É falta de hemoglobina? Não. Lembrem-se que a hemoglobina, a hemácia, ela possui a biconcavidade. Naquela biconcavidade, você acaba visualizando como se essa membrana citoplasmática tivesse uma tocando a outra. E acaba que no feixe de luz é menos claro, né? Aliás, perdão, é mais claro o meio dessa hemácia, tá? Por isso que a gente visualiza esse anelzinho transparente aqui no meio, tá? Então, isso aqui é um grau de hipocromia, de normocromia. Quando é que a gente tem um grau de hipocromia? Quando a quantidade de hemoglobina nessas hemácias é muito baixa. Então, ó, você observa que a quantidade de hemoglobina que a gente tem aqui é basicamente na periferia, ó. Esse anel transparente, ele é muito maior, tem um volume muito maior. Então, provavelmente, esse paciente está tendo uma baixa de hemoglobina, tá? Quando esse paciente está tendo uma baixa de hemoglobina, nós dissemos que essas células, que essas hemácias dele são hipocrômicas, tá? E quando é que a gente está tendo uma hipercromia, é que quando aquele anel da biconcavidade você já não visualiza mais, tá? Isso é um grau de hemoglobina muito alto nessa célula, tá? E aí nós chamamos essas hemácias de hipercrômicas, tá? Então, normocromia é quando você visualiza aquele anel à transparência por conta da biconcavidade. Hipocromia é quando essa transparência ainda é maior, ou seja, temos diminuição no quantitativo de hemoglobina nesse paciente. E hipercromia, aumento de hemoglobina nessas células, ao ponto de você já nem vai visualizar a biconcavidade, tá bom? Então, na aula 4, a gente vai falar um pouquinho mais sobre morfologia eritrocitária e dismorfismo eritrocitário, tá? As formas em que esses eritrócitos podem ser encontrados, tá? No hemograma do paciente, quando nós estamos liberando o resultado dele, nós fazemos a visualização tanto através do tamanho quanto através da cor, tá? E aí nós vamos estudar VCM, HCM e CHCM, tá? Gravem essas 3 siglazinhas que a gente vai utilizar lá na aula 4, a relacionada à morfologia eritrocitária, tá? VCM, HCM e CHCM, ok? Trouxe aqui para mostrar para vocês uma visão geral da eritropoiese, da hematopoiese. Que faltou eu colocar lá naquele comecinho, então eu trouxe agora para vocês. Uma visualização geral de como é que funciona esse processo maturativo, né? De diferenciação e posterior maturação celular, tá? Então, aqui nós temos a stem cell, tá? Que através de fatores de crescimento hormonal tem a produção dessa minha célula pluripotente, a minha stem cell pluripotente, tá? Que vai se diferenciar nas minhas células progenitoras. Quais são as células progenitoras relacionadas à hematopoiese? Progenitora mieloide e progenitora linfóide. A progenitora mieloide, ela vai produzir quase todas as minhas células sanguíneas, exceto os linfócitos, tá? Então, bora lá. Bora começar pelo mais fácil, então. A progenitora linfóide é a que vai me originar os meus determinados tipos de linfócitos. Quais são eles? Linfócito B, linfócito T e NK. Progenitora linfóide vai produzir linfócito B, linfócito T e linfócito NK, através de estimulação de fatores de crescimento, tá? Quando a gente fala de fatores de crescimento, nós falamos das interleucinas. Então, as interleucinas fazem com que nós temos o processo maturativo, de diferenciação e posterior de maturação dessas nossas células sanguíneas, ok? Quando nós falamos da progenitora mieloide, falamos também na presença desses fatores de crescimento, tá?
tanto as interleucinas quanto os fatores hormonais, ó, aí a gente fala aqui da eritropoetina, tá? A tromboeritropoetina, que é o hormônio que está regulado na produção das minhas plaquetas. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse processo de maturação celular, tá? Então, na progenitora mieloide, nós temos os fatores hormonais, principalmente relacionados aqui, tá? Além de ter testosterona e alguns fatores nutricionais, a gente fala aqui direto da eritropoetina. Essa eritropoetina vai agir desde lá das unidades formadoras de colônias eritrocíticas para posterior formar os meus eritrócitos, tá? Então, a eritropoetina age desde as células progenitoras até as células maduras, ok? Continuando, falamos dos eritrócitos, agora nós vamos falar da produção das plaquetas. Também advém da progenitora mieloide, tá? Da progenitora mieloide, através da utilização de fatores de crescimento e da trombopoietina, tá? Que está relacionada à maturação dos meus megacariócitos. Esses meus megacariócitos, eles irão se fragmentar, quebrar mesmo todo, lise dessa célula, e a lise dessa célula é que me produz as plaquetas. As plaquetas estão relacionadas aos fatores de coagulação, tá? Quando a gente continua falando aqui na progenitora mieloide, vamos produzir os leucócitos granulocíticos e também os monócitos, tá? Então, granulocíticos, nós temos os basófilos, tá? Então, eu tenho a unidade formadora de colônia basofílica, que vai me originar o basófilo. Tenho a unidade formadora de colônia eosinofílica, que vai produzir os meus eosinófilos, tá? E a unidade formadora de colônia monocítica e granulocítica, que vai me originar os neutrófilos e os monócitos. Profa, disso tudinho que a senhora falou aqui, que a senhora vai confundir minha vida. Não vou confundir a vida de vocês. O que eu preciso que vocês guardem na cachola de vocês? Que nós temos a célula mãe, tá? Essa célula mãe vai originar as minhas células progenitoras, mieloide e linfóide. Linfóide vai produzir os meus linfócitos. Mieloide vai produzir todas as minhas outras células na hematopoiese. Quais são elas? Eritrócitos, plaquetas, eosinófilo, basófilo, neutrófilo e linfócito. Tá? Quando a gente fala de eritrócito, de produção de eritrócitos, o meu fator de crescimento relacionado aí é hormonal. Quem é? Eritropoetina. Tá? Que vai agir desde as minhas unidades formadoras eritrocíticas, tá? Até o acoplamento da hemoglobina para produzir o eritrócito maduro, tá? Quando a gente fala na produção das plaquetas, nós lembramos de um hormônio chamado trombopoetina, tá? Essa trombopoetina vai agir desde os meus megacariócitos para produzirem as minhas plaquetas, tá? Quando a gente fala de basófilo, nós falamos das unidades formadoras de colônia basofílicas, sendo utilizado fatores de crescimento, as interleucinas, tá? Interleucina 3, interleucina 1, interleucina 6, que vai agir na produção dos meus basófilos, tá? Quando nós falamos de eosinófilos, nós temos a unidade formadora de colônia eosinofílica, também associada aos fatores de crescimento, tá? Quando nós falamos de neutrófilo e de monócito, o monócito, apesar de ser uma célula mononuclear, tá? Não possuir grânulos também, a granulocitose, ela advém das células progenitoras mieloides, tá? Utilizando também alguns fatores de crescimento, entrando no processo das unidades formadoras de colônias
granulocíticas e monocíticas, utilizando esses fatores de crescimento, interleucina 3, interleucina 6, também aqui no início, para originar os neutrófilos e os monócitos. Aí aqui eu trouxe para mostrar para vocês, mais uma vez, a célula-mãe, mostrando o grau de diferenciação na linhagem mieloide, na linhagem linfóide, tá? Que é o que a gente vai explicar agora, cada tipo de célula que é produzida, tá? Então, aqui só trouxe para mostrar para vocês, esse esqueminha, representando essa hematopoiese, com esses diferentes estados de maturação, tá? Aqui que eu falei para vocês, vou começar por ele, o megacariócito sendo quebrado e me originando as plaquetas, tá? Então, quando a gente fala da linhagem mieloide, célula progenitora mieloide, para a formação das plaquetas, nós temos o megacarioblasto, já é a célula progenitora megacarioblastica, tá? Temos cadê a seta, gente? Através do hormônio trombopoetina, nós temos a produção do promegacariócito, tá? A partir daí, nós temos a produção do megacariócito, que é uma célula gigante. Aqui a gente tem um processo de aumento celular de citoplasma, para que eu venha quebrar esse citoplasma e originar o maior quantitativo de plaquetas, tá? Assim como nós temos na linhagem dos monócitos, monoblasto, posterior promonócito e o monócito maduro, tá? Quando a gente fala das células granulocíticas, a diferença ela vai ficar já quase lá no finalzinho, tá? Então, ela advém de um mieloblasto. Em diferenciação, nós temos o promielócito, mielócito, tá? Metamielócito, aí a partir daí a gente tem metamielócito basofílico, metamielócito eosinofílico, metamielócito neutrofílico. Faz a diferenciação, processo de maturação, onde a gente tem aqui a presença dos bastonetes, e aí você diz bastonete basofílico, bastonete eosinofílico, bastonete neutrofílico, e o grau de diferenciação completa, tá? Que é o basófilo, o eosinófilo e o neutrófilo, tá? Falamos bastante aqui a respeito do eritroblasto, né? Que nós temos o proeritroblasto, eritroblasto basófilo, eritroblasto policromático, ortocromático, reticulócito e a nossa célula madura, tá? Na linhagem linfóide, nós temos o linfoblasto, tá? O prolinfócito e o linfócito maduro, fazendo posteriormente a diferenciação de cada um. Linfócito B, linfócito T, linfócito NK. Com relação ao esfregaço sanguíneo, nós não conseguimos fazer a diferenciação desses linfócitos, tá? Então, no esfregaço, todo mundo é linfócito. Se é T, se é B, eu não sei, tá? Mas no esfregaço, todo mundo é linfócito, ok? Mostrando aqui mais uma vez para vocês como é que acontece esse processo, tá? Nesse grau de diferenciação, ele ocorre na medula óssea para originar no sangue periférico as células maduras, tá? Então, falando sobre a granulopoiese, a produção dessas minhas células granulocíticas, nós temos, para formar o neutrófilo, o mieloblasto, promielócito, mielócito, metamielócito, bastonete e o neutrófilo maduro. Vou falar bem aqui para vocês o que a gente vai tratar muito nas aulas posteriores, que é relacionado aos desvios, o desvio à esquerda. Então, imaginem como se isso aqui tivesse virado, tá assim, né, a imagem? Imaginem ela assim, deitada, no grau de maturação, em que nós temos os desvios. O que a gente tanto fala que é desvio à esquerda? É quando você sai das células maduras, o aparecimento das células maduras no esfregaço, e começa a aparecer nesses esfregaços mais célula imatura, tá? Se essa célula está saindo do grau de maturação e voltando a ser imatura, ela está indo para o lado esquerdo, tá? Então, por isso que a gente chama de desvio à esquerda.
está saindo do grau de maturação, sendo visualizado no teu esfregaço um quantitativo maior de células imaturas, voltando à imaturidade. Se eu volto, eu estou indo para a esquerda, tá bom? É basicamente isso que eles chamam de desvio à esquerda. Muito interessante, porque é muito comum nós visualizarmos no esfregaço, e também por conta do percentual maior dos neutrófilos, um desvio à esquerda relacionado à linhagem neutrofílica, tá? Quando você encontra essas células no teu esfregaço, tu não vai pular e esquecer de contar elas. Não, tu conta, tá? Coloca no laudo do paciente, porque aí o médico vai fazer a leitura desse laudo e compreender se esse desvio é à esquerda escalonado ou se esse desvio é à esquerda não escalonado. Falando em palavras mais simples, se esse desvio à esquerda escalonado está relacionado a simples processos infecciosos, tá? Ou se esse desvio à esquerda não escalonado está relacionado já a uma leucemia, tá? Uma atipia nessas células, tá bom? Então, é muito comum, gente, paciente que está com grau infeccioso, você encontrar comumente, assim, um quantitativo maior de promielócito, de mielócito, metamielócito e bastonete no esfregaço sanguíneo, tá? Eu trouxe essa imagem para mostrar para vocês, porque é basicamente assim que a gente visualiza o esfregaço do paciente, para você conseguir caracterizar qual é o tipo de célula, tá? O bastão, gente, é a primeira célula imatura que nós encontramos, né? Eu tenho um neutrófilo maduro aqui, onde eu consigo visualizar as segmentações, tá? O estrangulamento desse núcleo, ó, eu tenho 1, 2, 3 estrangulamentos, tá? Então, eu tenho 3 segmentações, tá? No bastão, esse núcleo, ele ainda não foi estrangulado por completo. Ele ainda não sofreu o processo de estrangulamento, de extrema maturação. Entrou. Então, você consegue visualizar ele parecendo assim, um Czinho, ainda não teve nenhum estrangulamento nesse núcleo, tá? O bastão, gente, nós temos um percentual até aceito dentro do esfregaço sanguíneo, bem baixo, né? Mas ele ainda é aceito. Então, ou você chama ele de bastonete, ou você chama ele de bastão, tá? O metamielócito, você vai visualizar esse núcleo como se estivesse parecendo um carocinho de feijão. Olha o citoplasma bem claro, tá? E visualiza esse núcleo como se fosse um caroço de feijão, tá? O mielócito, você já vê um aumento celular, tanto de núcleo quanto de citoplasma. E a característica do mielócito é você visualizar grânulos basofílicos no seu citoplasma. Uma quantidade discreta, tá? Mas visualiza esses grânulos basofílicos. O promielócito, além de você visualizar os grânulos basofílicos e essa abundância de núcleo e de citoplasma, você vai visualizar no esfregaço os nucléolos, tá? Sendo bem visível, por quê? Porque essa célula ainda está sofrendo um intenso processo de diferenciação, né? Então, você visualiza um quantitativo bem grande de grânulos basofílicos, né? E o nucleolo dentro desse núcleo. O mieloblasto, tá? Que esse aí já é bem mais raro de você visualizar no esfregaço sanguíneo. Você vê que o núcleo ele é bem abundante, só que o citoplasma dele ainda é imperceptível, tá? Ou pouco perceptível. E a visualização de um quantitativo muito maior de nucléolos dentro desse núcleo, tá bom? E aí você precisa colocar no seu laudo a quantidade de células que você está encontrando. Ah, encontrei, por exemplo, 2 bastões, 3 metamielócitos, 4 mielócitos, 5 promielo. Esse desvio é à esquerda escalonado, tá? Agora, se eu encontro 2 bastões, peraí. Se a quantidade de células que eu vou encontrando
né? Tá bem, bem bagunçada. Por exemplo, 10 bastões, 5 metamielos, 15 promielos, 2 mielos, aquela bagunça, ele é não escalonado. Agora, se você encontra lá, ó, 2 promielo, 3 mielo, 4 metamielo, 5 bastões, você está num desvio escalonado, tá? Ainda está sendo visualizado celulose imaturas no seu esfregaço, mas você consegue perceber que esse quantitativo celular está aumentando, que isso indica o quê? Que essa célula está conseguindo chegar no processo maturativo, tá? Aqui trouxe para vocês a visualização mais nítida na produção dos monócitos, tá? Então, eu tenho um monoblasto, núcleo ainda bem abundante quando comparado ao citoplasma, promonócito, o monócito propriamente dito, que aí cai na corrente sanguínea. Quando ele vai, esse verdinho aqui eu trouxe para sinalizar para vocês o tecido, tá? Que a função direta do monócito é agir lá no tecido. Quando ele vai para o tecido, tá? Ele ganha essa conformação de macrófago. Eu já já falar para vocês as características principais a respeito dos monócitos, tá? Na linfopoese, tá? Também fazendo essa divisão entre medula óssea e sangue periférico, nós temos o precursor linfóide, né? Desde lá do linfoblasto até a minha original, os linfócitos B, linfócitos T e linfócito NK. Bem aqui, ó, linfoblasto, prolinfócito, linfócitos, que aí a gente não consegue dizer se ele é B ou se ele é T, tá? Como eu falei ainda agora. Característica também do linfócito, ele vai agir lá no tecido, onde ele ganha a conformação de plasmócito, ok? Na megacariopoese, né? Ou na plaquetopoese, que é a produção de fato das minhas plaquetas, tá? Nós temos o megacardioblasto, que é uma célula bem pequena, com um núcleo bem disforme, onde a gente tem uma visualização de nucléolos bem mais perceptível por conta desses graus de diferenciação, tá? O megacariócito basófilo, que vai me originar esse megacariócito acidófilo. É esse megacariócito acidófilo que vai se fragmentar, lisar todo esse seu citoplasma e vai me originar as plaquetas, tá? Essas plaquetas que estão envolvidas diretamente na cascata de coagulação, ok? Apresento para vocês os leucócitos maduros, tá? Então, nós temos os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, que são leucócitos granulócitos, possuem grânulos no seu citoplasma, tá? Os grânulos do neutrófilo, ó, são grânulos neutrofílicos, os grânulos do eosinófilo são grânulos eosinofílicos, né? E o do basófilo, os grânulos basofílicos. Tonalidade desse eosinófilo, desses grânulos, é esse tomzinho aqui, de orange, laranja, tá? E esses grânulos basofílicos são mais escuros, mais arroxeados, tá? Ao ponto de você ter que mexer muito discretamente o micrômetro para conseguir visualizar esse núcleo, tá? Aqui no neutrófilo a gente consegue ver mais perfeitamente as segmentações, ó, que vai de 2 até 5 segmentações para ser considerado um neutrófilo normal. A partir de 5 segmentações, a gente diz que esse paciente está sofrendo, esse neutrófilo está sofrendo um grau de hipersegmentação, que já tem aí origem, modificação atípica, tá? Relacionada a algumas anemias também. Nas anemias megaloblásticas, é bem comum visualizar uma hipersegmentação nesses neutrófilos, tá? Eosinófilo, ele se apresenta geralmente com 2 lobulações, tá? Eu até brinco às vezes que parece um óculosinho. A membrana do eosinófilo, ela é a membrana mais sensível que tem. Então, na corrida do teu esfregaço, na hora que tu tá fazendo esfregaço, se tu não tiver muito cuidado, tu pode levar a lise desse citoplasma, tá? Então, eu mostro para vocês lá na nossa aula prática, bem nitidamente como é que aparece, tá? Esse leucócito. O linfócito, tá?
onde eu visualizo um núcleo único, bem abundante, com esse citoplasma bem fino, tá? O monócito, tá? Que também é originado nas minhas células mieloides, tem essa característica de invaginação, por conta da forma como esse monócito se transporta durante o sangue, tá? E lá no tecido, na transformação dele, a macrófago, tá? Caracterização de cada tipo de leucócito. Os neutrófilos estão dentro do grupo dos polimorfonucleares, tá? São núcleos, possuem núcleos multilobulados, tá? Com várias lobulações e várias segmentações ou septações. Como eu falei ainda agora para vocês, ele tem gira em torno de 2 a 5 lóbulos, tá? Então, ó, esse aqui tem 1, 2, 3, 4. Esse aqui tem 1, 2, 3, olha o quarto bem aqui, tá? Tem um estrangulamento bem aqui, ó. Estrangulou, a gente já tem uma lobulação, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Esse aqui eu tenho 1, 2, 3 e um bem aqui, ó. Uma outra estrangulação aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 lobulações, tá? Neutrófilo está relacionado ao quê? A neutralização contra infecções bacterianas, tá? Então, quando o paciente está em quadro de infecção bacteriana, você vai olhar o hemograma dele, a primeira coisa que vai subir é o percentual de neutrófilos, tá? Como é que a gente consegue visualizar isso? Você vai olhar a secreção. Uma secreção, um pus, né? Nada aqui, esse pus nada mais é do que neutrófilos mortos, tá? Mas as bactérias que foram destruídas por esses neutrófilos, consequentemente, você vai visualizar muito resto celular, tá? E o líquido extracelular que estava naquele neutrófilo, tá? Então, o que é o pus? Tá? Nada mais é do que os neutrófilos que morreram em decorrência da destruição daquelas bactérias, tá? Associado a isso, muito resto celular e o líquido, né, extracelular, que era o que estava dentro das células, tá bom? Então, a neutrofilia, que é o quê? Aumento dos neutrófilos. Deixa eu só colocar meu computador bem aqui para carregar, um minutinho. Tá? Então, o que é a neutrofilia? É aumento na quantidade de neutrófilos. E o que é a neutropenia? É a diminuição na quantidade de neutrófilos, tá? O que é mais comum a gente visualizar? A neutrofilia, o aumento. Esse aumento está relacionado ao quê? Infecções bacterianas ou processos inflamatórios. Então, o primeiro leucócito que sobe no teu hemograma, quando nós temos uma infecção bacteriana, é o neutrófilo. Ele é o que se apresenta primeiro para destruir essas bactérias que estão ali no teu organismo, tá bom? Patogênicas. Eosinófilo, segundo leucócito, também polimorfonuclear, também granulocítico, tá? Ele possui um núcleo bilobulado, se apresenta com 2 lobulações, tá? Como a gente está olhando aqui, ó, 2 lobulações e uma septação, tá? E o citoplasma dele é um citoplasma granuloso, tá? Com os grânulos se apresentando mais na coloração laranja. Eu não fui muito feliz quando eu coloquei essa imagem aqui, mas vocês vão olhar mais lá para frente a imagem do eosinófilo bem mais clara, bem mais orangeofílico, tá? A função desse eosinófilo é a neutralização contra infecções de parasitas, tá? Então, quando você está com uma infecção parasitária, o primeiro eosinófilo o primeiro leucócito que sobe é o eosinófilo, tá? Com liberação de enzimas e modulação dessa inflamação,
tá? O eosinófilo ele sobe também, gente, aos processos relacionados aos processos alérgicos, tá? Então, paciente que comumente tem alergias em geral, tá? Também tem um quadro de eosinofilia, que é o que eu coloquei aqui embaixo, ó. Aumento na quantidade de eosinófilos, tá? A eosinopenia é um quadro mais incomum de ser visualizado, tá? E não tem muita característica clínica, a eosinopenia, tá bom? Mas a eosinofilia, aumento na quantidade de eosinófilos, estão relacionados às infecções parasitárias e processos alérgicos simples, tá? Basófilo, olha os grânulos basofílicos lindos. Então, essa célula é uma granulocítica, faz parte das células que possuem grânulos, tá? Esse seu núcleo, ele é volumoso e tem um formato basicamente de S. Então, você visualiza também aqui, ó. Ele aqui fazendo um Szinho, tá? Possui grânulos em seu citoplasma. Esses grânulos, eles são grandes, bem perceptíveis, tá? Então, são grânulos basofílicos. A visualização do basófilo, ela é muito difícil por conta do quantitativo na normalidade, tá? Por quê? Porque é baixo o valor de referência de basófilo, tá? Hoje, o valor de referência que a gente utiliza para basófilo, ele é de 0 a 2%. Ou seja, você vai encontrar 2 basófilos num campo de 100 células leucocitárias. Então, é muito pouco. Isso é um sinalizador, tá? Porque os basófilos hoje, eles estão relacionados às reações de hipersensibilidade, tá? Como é que eu tenho esses basófilos? Eles são mediadores da inflamação por liberação da histamina e outros mediadores inflamatórios. Então, se você está tendo visualização de basófilo no esfregaço sanguíneo do paciente, esse paciente está tendo uma reação de hipersensibilidade, tá? Como é que esse basófilo atua, então? Liberando o quantitativo de histamina para lisar aquele micro-organismo que está sendo visualizado ali, tá bom? Linfócitos, então faz parte das minhas células agranulocíticas, não possuem núcleo, faz parte também das células mononucleares, agranulocíticas, desculpa, que não possuem grânulos, e mononuclear, que possui apenas um núcleo, tá? Esse citoplasma da célula já é um citoplasma bem mais escasso, mais fino, mais delicado, e o núcleo dele é bem esférico, bem arredondado e abundante, tá? A caracterização desses linfócitos, o linfócito T, ele está relacionado à destruição de células infectadas por vírus, e o linfócito B hoje está relacionado à produção de anticorpos, tá? Memória para aquele organismo. Quem dá memória é o linfócito B. E o linfócito T é que age diretamente na destruição de células que foram infectadas por vírus. Então, se você está tendo um quadro de infecção viral, tá? Qual é o primeiro leucócito a subir? Os linfócitos, tá? Eles se apresentam para fazer o processo de destruição desses vírus, tá? Quando a gente fala em relação ao quantitativo de linfócitos, nós temos duas formas, a linfocitose e a linfopenia, tá? Então, a linfocitose é o aumento dos linfócitos e a linfopenia é a diminuição desses linfócitos. Quando é que eu tenho um quadro de linfocitose? É quando o paciente está tendo uma infecção viral, tá? Então, aumenta o quantitativo de linfócitos no seu esfregaço, na sua corrente sanguínea, né, na verdade. E a linfopenia, é a diminuição desses linfócitos, estão associadas principalmente a pacientes imunodeprimidos. Então, é muito comum você visualizar paciente, por exemplo, soro positivo, em que você vai visualizar no hemograma dele uma linfopenia, tá? E uma leucopenia também, no geral. O quadro de quantitativo de leucócitos desse paciente imunodeprimido é bem mais baixo, tá bom? Então, linfocitose, aumento de linfócitos.
linfopenia, diminuição desse quantitativo de linfócitos, tá? Monócitos, minha célula que eu sou apaixonada. Os monócitos são células que também não possuem grânulos, então elas são agranulocíticas, tá? Possuem apenas um núcleo, então são mononucleares, tá? É uma célula grande, onde você visualiza um citoplasma abundante e um núcleo abundante, tá? Essa célula é grande com um núcleo basicamente ovoide, tá? Em um formatozinho de rim, tá? O citoplasma é bem abundante, onde você visualiza vacúolos, tá? Dentro desse citoplasma. Característica desse monócito, no tecido, ele se diferencia em macrófago, tá? Eles são sua presença, seu aumento, faz com que estimule a ação de outros leucócitos. Então, ele chega no tecido, diz, olha, aqui está tendo uma infecção bacteriana, quem vem trabalhar comigo? Aí lá vem o neutrófilo e trabalha junto com o monócito. Olha, aqui está tendo uma infecção viral, quem vem trabalhar comigo? Aí lá vem o linfócito e começa a trabalhar junto com o monócito, tá? Então, o monócito, ele nunca trabalha sozinho, ele trabalha sempre em associação a outro leucócito, tá? Eu gosto de chamar o neutrófilo, nas brincadeiras mais íntimas com os monócitos, eu gosto de chamá-los de célula de lixeira. Por que ele é a nossa célula lixeira, a nossa célula de lixinho? Porque ela é que faz a captação, a limpeza daquele tecido, tá? Então, eles estão associados diretamente aos fatores necróticos. Quando você está tendo necrose tecidual, quem faz a limpeza daquele tecido são justamente os macrófagos, tá? Que na corrente sanguínea são chamados de monócitos, tá? Então, é ele que faz a limpeza daquele tecido. Por isso, porque você vai visualizar um aumento no volume citoplasmático, para conseguir absorver o maior quantitativo desse tecido necrótico, tá? E as plaquetas? As plaquetas estão relacionadas à nossa plaquetopoiese, que são originadas lá dos nossos megacariócitos, tá? A quebra do megacariócito vai me originar as plaquetas, tá? As plaquetas são discos discoides, são corpos discoides, anucleados, também não possuem núcleo, tá? São células maduras e são fragmentos do megacariócito, tá? Vida média da plaqueta gira em torno a 10 a 14 dias, tá? Pouquinho. E qual que é a função da plaqueta? Hemostasia sanguínea. Equilíbrio osmótico no sangue. Quem te dá esse equilíbrio? A quantidade de plaquetas, tá? O valor de referência hoje que a gente utiliza para plaquetas é de 150 mil a 450 mil plaquetas por microlitro, tá? 150 mil a 450 mil. Esse é o valor de referência, tá? Para a normalidade. Nós temos dois quadros relacionados a quantitativo dessas plaquetas. A trombocitopenia e a trombocitose, tá? Trombocitopenia, diminuição no quantitativo de plaquetas. Trombocitose, tá? Ou trombocitofilia, tá? É o aumento no quantitativo de plaquetas. Aí sim, tá? Nós temos patologias envolvidas, a trombocitopenia e a trombocitose, tá? Na trombocitose, você pode levar esse paciente a quadros de formação de coágulos, tá? Onde você leva a formação de trombos. Isso não é bom, tá? Para o organismo. Então, aumento de plaquetas pode te levar a determinadas patologias. Como assim? Trombose. Tá? Um exemplo, trombose, que nada mais é do que a formação de coágulos naquele teu capilar, tá? Se eu formo um coágulo ali, eu não deixo com que outras células perpassem aquele capilar, promovendo hipóxia naquele tecido que está sem oxigenação, correto?
Já na trombocitopenia, que é a redução na quantidade dessas plaquetas, tá? Ela leva a uma propensão a sangramentos, tá? Porque se eu tenho pouca plaqueta, se em determinado momento aquele paciente sofreu uma lise tecidual e extravasar esse sangue, se eu tenho pouca plaqueta, eu não consigo estancar aquele sangue, tá? Então pode te levar a sangramentos em decorrência dessa falta de plaqueta, dessa trombocitopenia, tá? Olha, o exemplo que nós trouxemos aqui, ela é encontrada principalmente em pacientes com dengue, tá? Na forma grave, tá? Aquela dengue hemorrágica. Outra patologia também relacionada à diminuição no quantitativo de plaquetas é a púrpura trombocitopênica essencial, PTE, púrpura trombocitopênica essencial. É quando você tem uma queda absurda no quantitativo de plaquetas, tá? Então, eu já na rotina laboratorial, já vi paciente com púrpura em que ele tinha 4.000 de plaquetas. Olha o valor de referência de plaquetas, 150 mil a 450 mil. Você vê um paciente com 4.000 de plaquetas, a qualquer momento ele pode sangrar, tá? E aí, se você começar a ter esse sangramento de uma forma excessiva, você pode levar esse paciente a um choque anafilático, tá? A um grau de hipóxia tão acelerado que pode te originar um choque anafilático, tá? Olha como é que acontece a liberação dessas células produzidas para a corrente sanguínea. Olha que coisa interessante, tá? Então, aqui eu tenho, ó, o meu capilarzinho, tá? O meu sangue. Como é que essas células vão adentrar, tá? Então, nós temos aqui, ó, os eritrócitos, os neutrófilos, aqui parece ser um monócito, sei lá o que, tá? Mas como é que acontece, tá? Eles passam através dessa membrana do capilar, tá? Então, aqui, ó, passagem do eritrócito e leucócito através da parede desse capilar, tá? Essa parede, por diferença nesse equilíbrio, faz com que eu consiga, através dela, passar todas as minhas células para a corrente sanguínea. Qual que é o interessante? Relacionado principalmente às plaquetas, tá? Eu tenho um megacariócito sendo produzido ali na medula óssea, e esse megacariócito, ele emite filamentos, que a gente chama de prolongamentos, para dentro desse capilar, e através disso é que a gente tem a fragmentação desse megacariócito para a posterior produção das plaquetas. Então, olha que interessante, ó, o megacariócito aqui, gigante, ele precisa ser essa célula grande para poder se fragmentar e liberar um maior quantitativo de plaquetas, ó. Então, através dessa membrana do capilar, né? Membrana não, perdão, através da parede capilar, é que a gente consegue fazer o prolongamento desse megacariócito, lisar esse megacariócito e formar as plaquetas. Então, assim é que tem o processo de transporte entre a medula óssea e a corrente sanguínea para a chegada dos eritrócitos, dos leucócitos e posterior das plaquetas. E por fim da nossa aula de hoje, tá? Quem tiver aí comigo, bora conversar. Dúvidas, traumas, choques, surtos? Espero que não. Mandei uma apostila para vocês, tá? Muito legal. A linguagem dela é uma linguagem muito boa, muito acessível. Eu gosto de trabalhar ela com os alunos porque dá um norte, né? Aqui a gente acaba mostrando muita imagem e mais falando. Então, você pega essa base teórica escrita lá nessa apostila, tá bom? Vou encaminhar depois para vocês pelo portal alguns livros também, que eu gosto de trabalhar. Já estão em PDFzinho. Os livros são um pouquinho mais pesados que a apostila, tá? Por isso que eu mandei a apostila pelo celular, que estava de boa. E aí eu mando lá pelo portal o PDF dos livros, tá bom? A nossa atividade, que era para ser entregue hoje, então vocês coloquem lá no portal,
Mesmo os alunos que já me mandaram por e-mail, eu preciso que vocês encaminhem lá pelo portal, tá bom? Para ficar segurinho, para ficar fechadinho lá, tá bom? Encaminhem por lá. Semana que vem, nós teremos aula na quarta-feira, tá? Na semana que vem nós falaremos um pouco sobre metabolismo do ferro, tá? Compreender como é que a gente tem a produção desse ferro, através de que a gente tem a absorção desse ferro, tá? E para que esse ferro serve para o nosso organismo, tá bom? Na quarta aula a gente vai falar sobre metabolismo eritrocitário e lá em outubro, na primeira semana de outubro, a gente tem as nossas aulas práticas, tá bom? Então não faltem no dia, já gravem aí na agenda de vocês. Deixa eu só ver bem aqui qual é o dia mesmo. 28, 29, 30. Não, 28, 29, 30. 30 de setembro, tá? Nós teremos a nossa aula prática. É 30 não. Primeiro, desculpa. Tô olhando aqui no outro calendário. Dia 1º de setembro, 1º de outubro, nossa aula prática. Não faltem no dia da nossa aula prática, porque eu quero conhecer vocês. E para eu apresentar para vocês a